Já ia começar aqui a parada e ia passar batido. Bom, então vamos lá. Bom, o tema de hoje, pessoal, deixa eu ver se já está ok aqui. Tá, agora está ok. O tema de hoje, então, eu anunciei aí desde a semana passada. Eu só vou colocar o pessoal aí no mudo aí, por favor. Eu pediria para ficarem no mudo aí todo mundo. Gilberto, você cortou o som aí, tá? Gilberto, Espera aí seu som. eu vi aqui, aconteceu algum... Agora, voltou? Voltou legal. Voltou, bacana. É que deu um sinalzinho aqui. Bom, então vamos nessa, pessoal. A gente vai falar hoje, então, sobre um modelo de apresentação de propostas, né? Eu não vou, logicamente, entrar na construção de uma proposta. Eu quero que vocês entendam isso, que há uma separação entre as duas coisas, né? Construir uma proposta de vendas para um cliente é uma coisa, e a outra coisa é necessariamente o que a gente vai falar aqui agora. Eu vou tentar mostrar para vocês, na verdade, um modelo de apresentação de uma proposta, tá? A gente vai fazer, eu fiz o seguinte, tá? O que eu fiz? Eu peguei um produto que eu trabalhei há algum tempo atrás e eu escrevi, digamos assim, o que seria, né, uma proposta dentro dessa filosofia, dentro dessa metodologia que eu acho bacana trabalhar. Tá? Então, a gente vai fazer o passo a passo dessa construção. Eu vou passando em revista em cada um desses passos, e aí vocês vão conseguir visualizar o que eu estou querendo dizer com esse tema, e provavelmente depois vão conseguir fazer digamos assim, uma conexão com os seus produtos, para vocês saberem, né, se vocês estão aí, digamos assim, alinhados aí com essa metodologia de apresentação. Qual é o contexto, primeiro, né, para dar uma pequena introdução sobre esse tema? Qual é o contexto, né, dessa apresentação que eu estou falando? Essa apresentação ela tem uma metodologia básica que ela considera uma lógica, e vocês vão ver isso durante a apresentação. Mas antes de falar sobre essa lógica, eu precisava fazer só uma breve explanação, né? Toda vez que se alguém aqui tem o hábito, né, de fazer apresentações na empresa, para a equipe, ou mesmo fora do ambiente de trabalho, faz apresentação na igreja, enfim, faz algum tipo de discurso, coisa parecida com isso em algum local, você provavelmente vai concordar comigo que toda vez que você vai para uma dessas apresentações, você geralmente procura fazer uma preparação, né, fazer né, pelo menos enumerar os tópicos que você imagina falar nessa apresentação que você vai participar. Então, você organiza os pensamentos, você, né, tem também uma lógica, né, de uma apresentação, de uma exposição, por exemplo. Você vai fazer uma palestra, por exemplo, existe uma lógica, existe lá o exórdio, existe a explicação da ideia, e depois você vai fazer o desenvolvimento. Tem umas etapas que faz parte da técnica de apresentação. Então, aqui na venda, né, na apresentação de uma proposta de venda, seja ela qual for, gente, aqui é o seguinte, ó, essa técnica ela se aplica à venda de uma agulha, à venda de outro elemento qualquer, de uma turbina de avião, né? Independe daquilo que você vai vender. E também não precisa pensar que é somente um produto. Né? Pode ser também a venda de uma ideia, né? Pode ser um conceito, um projeto que você quer submeter, por exemplo, para a sua empresa ou para alguém que você esteja querendo negociar alguma coisa. Então, o que eu estou querendo dizer é que, então, assim, na verdade, essa preparação, essa apresentação, esse planejamento da apresentação é algo que eu não vejo nas equipes de vendas. Eu vejo muito pouco. Eu vejo o seguinte, eu vejo o vendedor chegando no cliente com a lâmina introdução de produto. Pensa você aí, introdução de produto. O que é a introdução de produto? A introdução de produto que eu vejo é o seguinte, o vendedor vai com a lâmina do produto, se o produto necessita de uma amostra, que a indústria disponibilizou a amostra, tal, ele também traz a amostra grátis do produto e tal, para botar na mão do cliente. Ele vai munido
geralmente, depois desses dois elementos que eu acabei de falar, ele já vai para política comercial e tabela de preço, sabe? E, basicamente, a preparação da apresentação dessa introdução, ela fica em cima desses elementos aí, sabe? Então, assim, os elementos, ok. Os elementos são esses mesmo. Vocês vão ver aqui na apresentação, no texto da apresentação, vocês vão ver que os elementos realmente são poucos. Só que existe uma lógica interessante, porque, veja, gente, toda vez que a gente fala de uma venda, a gente está falando, na verdade, aqui, na verdade, de um processo que é baseado na relação humana. Então, do outro lado, né, além de ser um cara que é um comprador, que é o dono de um empreendimento de varejo, tal, ele também é um ser humano, né? E hoje a gente está aprendendo cada vez mais, a gente começou a fala hoje aqui, batendo esse papo com o Kaminski sobre a questão aí da Apple, por exemplo, e inclusive baseado naquele texto, naquele vídeo que eu mandei para vocês, é que as emoções, elas estão definindo o processo de compra, né? A questão da sensibilidade, a questão da percepção do comprador em relação a quem está vendendo, está definindo. A gente está vendo isso, esse movimento acontecer em várias áreas. Os shopping centers, por exemplo, hoje mexem com os aromas, né? Você vê lá lojas que você passa na frente. Esses dias eu passei numa loja, quando o shopping ainda estava aberto, né? Eu passei numa loja e o cheiro que eu percebi daquela loja me remeteu à minha infância. Eu não sei agora que cheiro era um cheiro, eu não sei, eu não consegui assim lembrar do que era o cheiro, eu só sei que me remeteu à infância. Cara, e um sentimento gostoso, época de família, aquela coisa que a gente vivia junto com né, família, todo mundo reunido e tal. Então, assim, está despertando a emoção do comprador para que ele vá para dentro da loja, para lá dentro ele ser trabalhado e tal. Então, aqui na abordagem, no teu cliente, lá no PDV, é preciso que a gente comece a inserir esse elemento, né, dentro das nossas apresentações de alguma maneira. Hoje, é lógico que, vamos lá, é aquela história, né? Você nunca fez isso até agora. Aí, de uma hora para outra, você chega no cliente querendo saber da vida dele pessoal. Não é isso que eu estou falando, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de uma coisa que vocês vão ver agora, mas a pegada é: eu preciso criar uma conexão. O primeiro passo que eu coloco para uma apresentação se tornar, aumentar as suas chances de você ter um sim, por exemplo, né? Eu digo sempre que o primeiro passo precisa ser a descrição do cenário. Na descrição do cenário, não precisava nem chamar desse nome, pode chamar de qualquer outro nome, mas assim, o importante é que nessa primeira etapa você crie conexão. O cliente precisa entender que você está ali não somente para vender um produto, você está ali para também... Ele sabe que você quer vender um produto, mas ele precisa te enxergar não somente como isso, ele precisa te enxergar como alguém que está ali para ajudá-lo no seu processo. Ele precisa que você entenda, que você saiba das dificuldades, dos problemas. Hoje eu tenho certeza aí que vocês estão aí vendo um cenário, vários lojistas muito provavelmente reclamando, né, sobre quedas de venda, muito tempo de lojas fechadas, faturamentos no varejo alimentar, no varejo pet, até que não, mas em outros varejos aí a gente teve grandes afetamentos de resultado. Então esses caras, o que eles vão querer agora? Cara, eles vão abrir aí, na hora que o cenário voltar ao normal, esses caras vão abrir aí precisando de ajuda, precisando de apoio. Então, não dá para você chegar lá simplesmente querendo vender 500 mil caixas do seu produto para ele, sem pensar que você, sabe, pode, de repente, abordar isso. Você vai querer vender, porque você também precisa vender, mas a ideia é você criar uma relação, levar para ele uma ideia de que você está, com isso, ajudando ele, evidenciar isso, que você está ajudando ele a também recuperar o seu resultado, recuperar a sua receita. E que essa proposta precisa contemplar isso. A proposta não pode ser baseada somente, atualmente, não pode ser mais concentrada somente em me compre 1000 caixas e me dê 200 mil de faturamento. Não é mais só isso. E aí vocês vão ver aqui uma diferença grande que eu percebo em relação às propostas que eu encontrei ao longo das minhas saídas a campo com as equipes de vendas. A gente vai falar muito sobre isso. Essa parte talvez vai ser a parte que a gente vai dedicar um pouco mais de tempo durante esse processo aí da apresentação. Bom, vamos lá então. Eu fiz aqui o seguinte, tá, pessoal? Eu vou compartilhar minha tela aqui no computador. Eu vou desfocar aqui do telefone. Eu vou compartilhar a minha tela
só pedir para Maurício. Ô, Maurício, você tá aí nativa aí, né? Só para você ficar ligado aí com o pessoal. Antes de compartilhar minha tela, eu vou colocar aqui no chat, tá? Aqui. Beleza. Eu vou colocar aqui no chat, pessoal. Ó, eu vou colocar aqui no chat o endereço, tá? Lá do canal, lá do Telegram. Então, assim, quem não entrou ainda lá no canal do Telegram e tiver afim, né, logicamente, de receber as comunicações, os links e tal, os vídeos adicionais, material extra que eu vou publicando, tá no chat aí, tá? Dá uma clicada aí, entra lá no chat, entra lá no canal, que aí vai ficar mais fácil o meu processo de comunicação, porque eu tinha medo sempre de ficar perdendo o contato com as pessoas. Agora estou centralizando, ou vai pelo Telegram, ou vai pelo site. Então, pelo cadastro no site. Algumas pessoas aqui já entraram pelo site, então estão recebendo os e-mails já diretamente, sem problema nenhum. Vamos nessa. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, então, rapidinho, para a gente ir trabalhando em cima desse conceito que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu fiz o seguinte, tá? Eu fiz uma apresentação ao contrário. Vou mostrar para vocês aqui agora. Eu deixei todo o texto já pronto. Eu vou trabalhar em cima desse texto. Só que eu vou... Aí, apareceu? Apareceu aí, pessoal? Me dá um ok aí. Alguém pode falar? Sim, Gilberto. Apareceu. Beleza. Tá bom. Show de bola. Bom, então assim, ó, eu vou falar de todas as etapas. Eu vou falar etapa por etapa e vou contando o que é que eu pus nessa venda aqui que eu elaborei. Aí vocês vão fazendo aí as analogias e eu quero muito que vocês façam interrupções, tá? Vão perguntando. Não, Gilberto, eu não acho que isso seja coerente. Pode meter o pau, que aí eu vou tentar defender a minha ideia. Porque assim, gente, faz muito tempo que eu estou usando essa modalidade aqui que eu vou mostrar para vocês, inclusive para outras coisas, fora do ambiente somente da venda de itens, né? Então, como eu falei agora há pouco, para venda de ideias, venda de projetos e tal, eu sempre procuro usar esse raciocínio aqui. Então, vamos lá. Como eu falei agora há pouco, a abertura da proposta sempre vai ser com a descrição, do cenário, né? E aqui o que eu digo logo de cara para vocês, então, assim, é muito importante que você chegou na frente do cliente. Onde é que você está aqui nesse momento? Você está na frente do cliente já. Você vai começar o seu discurso, digamos assim, né, de apresentação e tal. E aí o que você precisa estabelecer? É preciso que você crie uma conexão, né? É preciso que o cliente volte a atenção efetivamente para você, né? Então, o que eu gosto de sempre usar, né? Eu gosto de usar alguns itens, alguns elementos importantes, né? Por exemplo, você agora vai ter aí uma boa oportunidade, né? O cliente... Agora, uma coisa só importante antes de eu falar sobre essa questão aí agora, assim, ó. Essa conexão precisa sempre ser baseada. Se você vai usar esse termo que você vai usar, essa frase que você vai usar para conectar com o cliente, é muito importante que ela seja, primeiro, verdadeira. É preciso que você saiba com certeza que realmente aquele fato que você vai citar é verdadeiramente um fato do cliente. Não pode ser boato da rua, tipo assim, olha, eu estou sabendo que você teve uma queda de 30%. E pode ser que o cliente não tenha tido queda nenhuma de 30%, pelo contrário, tenha tido aumento de faturamento de 10%. Então, você não pode usar informações para tentar criar conexão que não tenham fundamentação na verdade. É preciso que você conheça verdadeiramente essas informações. Como é que você vai saber dessas informações? De N circunstâncias, N formas, né? Você vai falar com o repositor de loja, você vai confirmar com o gerente de loja, você vai falar com o chefe dos caixas, você vai falar com o encarregado de depósito, você vai falar com o supervisor da loja, você pode até falar com o próprio empresário, com o próprio comprador, não tem problema nenhum. Mas o ponto é de você ter certeza de que essa informação que você está trazendo para embasar a tua apresentação, ela faz sentido, ela realmente é verdadeira, ela está acontecendo com o cliente. Vocês vão entender um pouco mais aqui quando eu apresentar aqui essa segunda leva aqui de informação. Então, assim, ó, é uma oportunidade. Tá dando para ler aí ou tá muito pequeno? Não, tá ótimo. Tá bom? Pronto. Tá ótimo. Então, assim, ó,
O que eu estou querendo dizer é que para essa conexão é preciso que quando você comece a falar com ele, é preciso que ele realmente se sinta assim, cara, esse cara sabe o que está falando. Esse fato realmente está acontecendo comigo. Ou seja, ele precisa, sabe, mentalmente ele vai começar a fazer, rapaz, Gilberto está sabendo das coisas. Realmente, o meu problema aqui é esse, entende? É uma oportunidade. Aqui eu coloquei aqui um cenário hipotético, né? Diz o seguinte, ó, nesse cliente aqui que eu criei o caso, incrementar o faturamento no setor de produtos de limpeza através do aumento de giro de produtos de valor agregado mais alto, pois, olha só o fato, aqui está o fato, o cliente fez alguns investimentos em marketing digital e percebeu um aumento de frequência em sua loja de um público mais qualificado, de gente de um público mais AA ou AB, assim, né? Então, isso aqui é o fato. Esse fato precisa ser verdadeiro. Então, para você iniciar uma proposta embasada nele, ele precisa ser verdadeiro, como eu falei agora há pouco. E você precisa ter realmente convicção de que esse fato aconteceu, faz sentido atualmente. Não pode ser um fato de 5 anos atrás. Porra, já resolveu esse fato. O fato já está no passado. Também não pode ser um fato muito distante no futuro. Eu estou sabendo que você vai... Olha, eu trouxe uma proposta aqui agora, eu já imaginando que você está aí com um alto grau de investimento para a expansão de mais 1, 2 lojas que você vai abrir agora, daqui a mais um pouco. Ou seja, entende? Você está conectando a tua proposta em cima de um fato verdadeiro, ok? Tá claro aí até esse momento aí, tranquilo? Alguém tem algum comentário, alguma crítica, alguma observação? Ô Gilberto, deixa eu só fazer Pode falar. comentário. Esse processo da prospecção da proposta de venda, ela está fundamentada dentro do fechamento dos passos básicos da visita, da apresentação? Vai estar, Fábio. Nós já falamos sobre isso, inclusive, viu, velho? A gente falou sobre 4P1V aqui no segundo encontro. Teve gente que chorou, teve gente que pediu. Rapaz, foi assim, emocionante. Então, assim, a gente vai falar hoje aqui. A gente vai falar aqui sobre... Uma vai pergunta. entrar. Dentro disso que você está falando, isso se aplica tanto para uma primeira visita como um cliente, porque quando a gente trata de relacionamento, a gente entende que aquele cara já, de certa forma, tem um processo já dentro determinado do cliente, né? Ele pode estar buscando isso ou inicialmente está tratando isso como uma primeira visita. Existe alguma diferença nesse processo? Não, claro. Quando você vai tratar de um primeiro contato, você não vai ter tanta informação, né, Fábio? Normalmente não. A gente até procura saber, dar uma pesquisada no mercado. A gente fazia muito isso, né, na época da Mars. A gente, vamos procurar um distribuidor, tem que saber quem é o cara, como é que é a situação dele, como é que o mercado se comporta em relação a esse cara e tal. Então, assim, ter uma noção sobre isso é legal antes, né? E agora, porque assim, geralmente, né, dependendo do tipo de negócio, você vai atender, por exemplo, um distribuidor. Geralmente você não chega logo numa primeira reunião para já chegar para ele com uma proposta de entrada da tua empresa, né? Geralmente você faz aí uma investigação no mercado, dá uma sentada com o cara, conversa, entende, vê se a estrutura realmente é aquilo, se é tudo verdade, né? Porque às vezes por e-mail, por telefone e tal, as coisas são muito mais bonitas, mas quando você vai lá no depósito do cara, o cara não tem nem pallet para armazenar produto no depósito do cara. Então, quando você vai, você geralmente não toma as decisões desse jeito, né? Logo de cara. Então, você vai buscar e tendo alguma informação, você vai conseguir então trazer já e construir alguma coisa já para a próxima. Agora, é lógico que na medida que você conhece o cliente, por isso que essa técnica aqui ela é bacana para o nosso tipo de negócio, né? Que a gente tem relacionamentos longos com o ponto de venda, né? O processo não é pontual, é um negócio de 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. A gente que atende cliente aí aqui nos nossos encontros aqui, tem clientes aí há 10 anos, né? Então é bacana isso, porque aí você consegue realmente entender, conhecer a particularidade dos negócios, né? Entender o que está acontecendo com a loja do cara, com o negócio do cara. O ponto importante aqui, Fábio, é que a gente não pode esquecer o seguinte: aqui nessa zona de conexão de negócio, eu não estou falando somente de produto. Eu estou falando aqui, por exemplo, essa frase que eu usei aqui: o cliente tinha feito um investimento em marketing digital e percebeu um fluxo de pessoas novas. Ou seja, isso aqui não é somente loja, isso aqui é negócio. Essa visão, essa pegada aqui que eu estou trazendo aqui nesse exemplo, uma coisa fictícia, mas é um negócio que vai impactar no negócio do cara, pode impactar no negócio do cara.
né? Então, esse é o ponto, tá? É basicamente Perfeito. isso aí. Tá ótimo, valeu, obrigado. Bom, então, o que é que nessa descrição de cenário a gente tem como objetivo, né? Eu quero criar conexão com o cliente, mas eu quero também que ele me veja como alguém que conhece a situação, que realmente tem a noção, né, do que está acontecendo com a operação dele. Isso é uma coisa muito importante, gente. Isso gera... Veja bem, pense o seguinte, ó, ele é um empreendedor. Ele abriu esse negócio visando lucro, visando resultado, né? Ele tem lá, sei lá, 30, 40, 50 funcionários, 10 funcionários, não sei. Mas, enfim, e esse cara, geralmente, na administração do negócio, ele geralmente ele conta com o apoio ali de alguns poucos funcionários, porque a grande maioria não traz assim tantas contribuições efetivamente, está ali muito mais para fazer o seu feijão com arroz, e alguns somente trazem algum tipo de contribuição. Então, ver você como fornecedor também trazendo algum tipo de contribuição verdadeira, né? Verdadeira, você precisa ser coerente, eu vou seguir aqui na proposta, vocês vão ver isso, precisa ser coerente tudo que você está falando, muda um pouco o teu patamar, sabe? Muda a tua relação. Eu tive uma experiência muito, muito impactante. A Meire, que estava aqui agora há pouco, não sei se ela está ainda, ela mais ou menos acompanhou assim à distância o processo e tal. Eu fiquei na importadora, quando nós tínhamos a importadora até 2017, eu trabalhava, a importadora estava sediada em Campinas, e eu tinha nós fazíamos atendimento direto da Cobasi, né? A Cobasi, que é uma das grandes, é a maior hoje, né? A rede do mercado pet, sediada em São Paulo e tal. Os caras são gigantes, faturavam mais de 1,5 bilhão por ano e tal, gigantes. E, cara, eu cheguei numa situação lá de relação com o comprador, na verdade não era nem comprador, era o gestor de compras, que era um cara extremamente difícil, né? Era um cara difícil, um cara duro, pá, não sei o quê. E quando quando eu entrei, eu comecei a conhecer um pouco mais, fui obtendo informação. Na primeira, como o Fábio falou, na primeira não deu muito certo, eu só fui lá só para buscar informação, não convenci ninguém. Mas na segunda, na terceira, na quarta vez, as coisas começaram a mudar. E daqui a pouco eu implementei lá algumas mudanças muito interessantes, com um mix de produto praticamente que a gente tinha no portfólio na época da importadora, que era muito difícil de se fazer. E a gente conseguiu um outro movimento super importante também, baseado nessa questão de confiança, de ajuste de preço, porque esse cara tinha uma força muito grande e ele estabelecia o preço de mercado, só que ele afetava o trabalho dos distribuidores e tal. Então a gente conseguiu fazer um movimento que demorou alguns meses, né, mas eu consegui ir lá e ajustando e tal, e elevando os preços de venda do produto para não afetar o restante do mercado. Isso tudo baseado em confiança. Eu provei para ele, pelas ações que eu fiz, que era mais interessante que ele vendesse com uma margem mais alta, que ele não iria perder volume. Eu fiz algumas ações complementares para justificar esse incremento e o aumento de quantidade. Então, ele aumentou o valor e aumentou a quantidade. Então, assim, ganhei a atenção do cara. Ganhei atenção, porque eu tô levando para ele uma linha de produtos de alto valor agregado que vendia bastante e que para ele era show de bola dentro da sessão onde nós estávamos. Então, eu estava conectado com ele ali nesse processo. E a relação de confiança cresceu pra caramba. A gente conseguiu fazer boas coisas lá dentro. Então, assim, da onde que nasceu? Nasceu daqui. Nasceu de buscar realmente uma verdadeira oportunidade lá dentro e me conectar com ela. E ele me ver realmente como alguém que queria resolver o problema. Eu queria muito aumentar a venda, mas no primeiro momento eu queria resolver o problema. Eu queria ajustar, fazer com que ele vendesse mais. Esse é o ponto. Ele precisa me ver dessa forma. Então, aí envolve aí outros elementos, gente. Não dá para somente vocês falarem sobre isso com o seu cliente. É preciso que você seja isso que eu estou falando, né? E não dá para ficar tapeando, porque o outro percebe quando você vai falar alguma coisa e não vai ter conexão. Ok? Ok? Faz sentido até agora? Tudo certo aí, né? Tranquilo? Alguma dúvida? Luiz Fernando está perguntando alguma coisa que eu não estou conseguindo ler. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho aqui o chat aqui. Alguém pode ler para mim aí? Cliente que pede para formular proposta de introdução e não dá um norte. O que fazer nesses casos, uma vez que o cliente achou que minha proposta foi ofensiva? Vamos fazer o seguinte, Luiz. Anota essa pergunta, por favor. Ela é importante, tá? Muito importante. Mas eu queria fazer o seguinte: eu não vou responder porque você está antecipando
um pouco da apresentação lá na frente, tá? Se ele deu esse conceito para você, muito provavelmente deve ter sido verdade, tá? Mas assim, vamos descer um pouco mais aqui que você vai entender onde eu quero chegar. O que eu vou falar vai sanar aí esse ponto que você tá levantando aí, tá? Aqui tem mais algumas observações. Aqui tem mais algumas observações aqui na sequência. Despertar o interesse, então, eu vou no fechamento, né? Quando eu usei aqui os gatilhos, digamos assim, corretos, né? Para chamar a atenção do cliente em relação à minha proposta. Eu estou trazendo hoje aqui, olha como é que eu fecho aqui o raciocínio. Aqui é a minha fala, né? Olha, para lhe auxiliar no atingimento desse objetivo, então, que tem a ver aqui em cima, né, com essa questão dos clientes que estão chegando na loja mais qualificados, tal, para lhe auxiliar com esse objetivo de aumentar o ticket médio em cima desses caras, eu tenho um novo produto para lhe mostrar. Gostaria de 20 minutos do seu tempo para lhe falar sobre o assunto. É possível? Ou seja, eu procuro falar para ele, né, despertar o interesse dele. Olha, eu tenho uma proposta que vai te ajudar com esse assunto. Você está ok? Tá bem para a gente poder conversar agora? Eu preciso ter a certeza de que se eu vou precisar de 20 minutos, que ele tenha os 20 minutos para me atender, né? E também para saber, para medir se ele se conectou, né? Se houve realmente aquela conexão que eu estava esperando que houvesse. Então, se não houve a conexão, ou ele está desatento e tal, às vezes é melhor até a gente abortar, né? Às vezes, em alguns casos, aí, às vezes até algumas vezes aí, ao longo da vida a gente teve que sair sem apresentação de proposta, porque o cara estava em outro mundo, preocupado com outras coisas, tal. E aí, gente, nós falamos sobre isso lá em identificação de objeção, quando a gente vê que o cliente, a pressão de tempo, né? A pressão de tempo é um problema grave, que muitas vezes nós passamos por cima desse processo, o cliente não tem tempo para nos atender, não, eu quero te apresentar mesmo assim. Você precisa de 40 minutos e o cliente está dizendo para você, olha, eu vou sair daqui 15. Cara, não vai dar tempo. É melhor você postergar, joga para o dia seguinte, joga para a parte da tarde, ou então em outro momento, para que você consiga realmente ter a atenção do cliente 100%, ok? Bom, vamos lá então. Tranquilo? Bom, aparentemente sim. Vamos lá. Aqui eu pus uma observação importante, tá? É possível que logo depois dessa primeira fala, quando você começou essa apresentação, fez essa pequena introdução falando sobre o problema que você está querendo resolver, ajudar ele a resolver, pode ser que surjam algum tipo de objeção e tal, que realmente, algumas delas, né, alguns pontos são importantes que eu coloquei aqui, especialmente que se trouxerem novos elementos que possam lhe auxiliar no incremento da sua apresentação, é importante que você as escute. Tá? Agora, se você começar a perceber que as objeções, o que está sendo levantado pelo cliente vão ser temas que você vai abordar ao longo da apresentação, você pode fazer exatamente o que eu fiz agora com o Luiz. Luiz, segura um pouquinho que eu vou falar sobre isso que você falou logo na sequência. Ou seja, a gente mantém o controle da apresentação, porque é muito importante a gente não perder essa sequência que eu vou apresentar para vocês. Porque se você for lá para frente, depois se você quiser voltar, você perdeu o rumo do negócio. Então, assim, segura, controla, ele vai te respeitar se você souber colocar essa fala, né, numa boa, assim como eu coloquei para a Luiz agora há pouco, né? Então, assim, tranquilo, com tranquilidade. Segura um pouquinho que eu vou te falar sobre isso daqui a pouco lá na frente. Está antecipando até um pouquinho a minha apresentação, mas eu vou falar sobre esse tema, fique tranquilo. Beleza? Vamos lá. Aqui na apresentação da ideia, a gente vai para um tópico simples, tá? Então aqui em cima eu despertei, eu criei a conexão, eu falei para ele aonde é que eu estou baseando a minha proposta, né? E disse para ele também que o meu objetivo, na verdade, é auxiliar com essa proposta a ele atingir esse objetivo. E a ideia é algo simples, né? A apresentação da ideia deve ser algo simples. Então, assim, olha só, pensando em reforçar suas vendas de produtos de maior valor agregado no setor de produtos de limpeza, trago-lhe uma proposta para introduzirmos a linha do produto X. Vamos fazer assim, não se preocupem muito com o texto, tá, pessoal? Porque assim, eu estou aqui escrevendo de uma forma que eu imaginei um cenário que eu tivesse assim numa apresentação lá numa conta-chave. Mas essa linguagem aqui, você vai ajustar
de acordo com a realidade, obviamente, do seu cliente, né? E se o cliente for de menos complexidade e tal, for um cara mais simples, tal, você vai também ajustar a linguagem para isso também, tá? Então a ideia aqui é simplesmente dizer o seguinte: olha, para satisfazer essa proposta, essa ideia, né, que eu trouxe aqui em cima, o cenário que eu trouxe aqui em cima, a minha ideia é que a gente faça aqui uma introdução do produto X, introduzir o produto X, ou seja, é um verbo e a solução, é introduzir o produto X. Essa que é a minha estratégia. Pronto, vamos para frente. Aqui também pode surgir perguntas, a mesma coisa pode acontecer. Não, mas veja bem, esse produto eu já vendi, esse produto não funcionou, esse produto está queimado no mercado, esse produto é novo, eu já tenho o Neto, se tiver aí, falou há poucos dias, pô, mas a gente tem introduzindo um produto novo no mercado brasileiro, tal. Eu contei a história que a gente passou lá da Mars na época que introduzimos a Mars, né? Não não estava na divisão de chocolate, mas a Mars introduziu o M&M's no Brasil com o confete liderando de ponta a ponta. Então, assim, calma, deixa eu te contar a história. Ó, eu sei de tudo isso, eu já investiguei tudo isso, mas calma, eu vou te contar toda a história. Se não fizer sentido, não tem problema, mas deixa eu te contar toda a história, que eu quero te contar como que eu vou fazer tudo isso acontecer. Então, é esse o ponto. É tentar, de novo, manter o controle e manter o ritmo da tua apresentação, ok? Tranquilo aí com a ideia, tranquilo com a apresentação da ideia, bem simples. Alguém pode dar um depoimento aí, pode falar alguma coisa, tá claro? Silêncio? Tudo em ordem, Gilberto, tudo em ordem. Tá. Então pronto, Raciocínio vamos pra lógico. frente. Pronto, vamos nessa. Vamos para frente então. Bom, aí a gente vai descendo um pouco. Aqui, gente, aqui vai responder o que o Fábio falou, né, sobre a questão dos 4P1V lá, dos fundamentos da venda, tal. E aqui também vai responder aquela colocação, aquela pergunta que o Luiz colocou agora há pouco. Pessoal, a mecânica é o seguinte: a mecânica é a descrição do funcionamento da proposta. O que você vai fazer, qual é o produto, quais são os elementos desse produto, quais são as características e benefícios desse produto, tudo o que você possa imaginar em relação ao funcionamento da proposta precisa estar aqui. Você precisa contar para o cliente. Veja, o cliente precisa ser levado para um cenário que você vai construir na cabeça dele. E é aqui que você posiciona ele. Aqui ele vai imaginar o produto na gôndola específica, ao lado do produto X, com preço tal, vai ter no check stand lá, vai ter ou então vai ter no hortifruti, ele vai estar lá na frente do balcão de carnes, ele vai estar ou na pet shop, ele vai estar em cima do balcão da sala de espera do veterinário. Cara, todos os elementos dos fundamentos de vendas, lá que a gente falou dos 4P1V, que é o segundo P, é o P de posicionamento, né? Então, assim, você precisa dar a descrição completa do que você vai fazer para o cliente. Ponto importante, gente, ponto importante. Quanto maior a especificidade que você vai relatar aqui na mecânica, maior vai ser as suas chances de você ter o seu negócio aprovado. Por quê? Por que eu digo isso? Porque é aqui que eu vejo um grande número de propostas perderem a força junto ao cliente. É muito comum o vendedor chegar na frente do comprador. Alguém me perguntou semana passada, eu não me lembro agora quem foi, mas alguém me perguntou semana passada sobre uma rede de lojas, alguém do Paraná, acho que foi Fabiano, se não me engano. Ele postou até lá no grupo, depois eu mandei 3 vídeos para ele para responder a pergunta dele. Olha só que interessante. A rede, porque eu estou introduzindo produto, tal, e a rede está me cobrando, eles estão cobrando aqui valores para introduzir os produtos no ponto de venda. Gente, é o seguinte, se você está entrando com um produto no mercado, as médias e grandes redes aí de lojas, seja de qualquer segmento que for, cada uma delas tem a sua política de venda de espaço, né? Então, assim,
dependendo do tamanho da loja, esse montante, esses percentuais podem ser expressivos, né? Mas é preciso que você saiba antes. Você não pode chegar na frente de um comprador para apresentar uma proposta de introdução se aquela loja tem por estratégia a cobrança de espaço e tal, sem você saber disso. Se você não sabe disso, o problema está aqui, está na construção da sua proposta, na hora de você estudar o cenário dela, você não considerou esse elemento. É mais ou menos assim. Mas vai ter um futebol no fim de semana, certo? Aí você vai para a loja de material esportivo, porque você não é um atleta, hein, Camis? Que você não é um atleta assim, aqueles atletas assim de rotineiros, né? Você vai lá, compra a chuteira, tal. Cuidado com o bullying. Cuidado com o bullying que eu te processo. Então, assim, você vai para a loja, compra chuteira, compra meião, compra calção, tal, beleza, vai. Quando você chega no sábado, entra no carro, vai com todo mundo lá, a galera reunida, chega lá no jogo, o jogo não é no campo de futebol, é na quadra, e você tá de chuteira. Pô, velho. Então, assim, entende? É mais ou menos isso que acontece. Você não compreendeu claramente o cenário e você foi com um elemento faltando, né? Você foi com um elemento incompatível com aquela realidade. Aqui na mecânica aparece isso. Então, se você dimensionou erradamente as quantidades, por exemplo, o Luiz falou agora há pouco, mas o cliente achou a proposta abusiva. Pode ser que você tenha superdimensionado a quantidade para a introdução no primeiro momento. Então, qual foi o racional? Você pegou uma conta vinda lá de cima, alguém te disse que você tinha que vender 1.000 caixas e você distribuiu para 10 clientes 100 caixas cada uma? Pô, se foi esse o racional, eu concordo, pode ter sido superdimensionado. Agora, se você foi para a loja, estudou a loja, encontrou o espaço que você achava que o seu produto caberia, viu a posição, falou com o gerente de loja, tá, olha, eu vou colocar aqui 2 caixas aqui, 3 ali e tal, e aí vai dar no total 20 caixas. E você não conseguiu demonstrar isso para o cliente, sendo que você fundamentou essa defesa de quantidade, aí então foi um outro problema. O problema foi da apresentação, não da fundamentação. Tá? Então vamos lá. Ó. Como é que eu começaria a mecânica, tá, pessoal? Como é que eu começaria? Eu vou fazer aqui um parágrafo maior aqui para a gente ler logo e aí a gente vai construindo. Vai imaginando aí que a gente está... esse raciocínio que a gente está parando, mas vai imaginando aí que esse negócio está acontecendo aí, tá? Que a gente está tendo uma sequência natural. A linha de produto X é uma solução bastante eficaz para a remoção de manchas e cheiro de urina. Esse é um produto que a gente tinha lá na importadora e tal. Eu não quis pegar outro de fora para não ter que pagar royalties. Trata-se de uma nova tecnologia desenvolvida a partir da nanotecnologia. O produto absorve os cristais de ácido úrico, que são o fato gerador do mau cheiro. É uma introdução de produto aqui, tá? Mau cheiro de urina, deixando o local afetado totalmente limpo. Como sua base provém de substâncias originadas em vegetais, não oferece nenhum risco à saúde dos bebês. Ou seja, eu tô passando para ele aqui já informações que ele já vai começar assim, cara, o produto, opa, bacana, tá dentro de um segmento interessante, opa, origem vegetal, não oferece risco, ou seja, ele já vai começando a montar o cenário do produto na cabeça dele. O produto X é altamente eficaz e pode ser aplicado em sofás, colchões, roupas, lençóis, A aplicação deve ser direcionada para o local da urina, aguarda-se 10 minutos e depois basta que se enxague o local, ou seja, como é que funciona o produto? Olha só, é preciso falar disso para o cliente, gente. A gente precisa contar a história para o cliente. O cliente tem que... É uma novela, né, que você vai contando o passo a passo do cenário e ele precisa ir acompanhando. Só que você tem que contar de uma forma, né, tranquila, positiva. Né? Pode ser aplicado em tecidos coloridos, ou seja, não vai gerar problemas com o consumidor. Isso é uma coisa muito importante. Na cabeça dele, ele é um lojista. Imagina, você acha que ele quer ficar recebendo toda hora uma devolução porque o produto deu defeito? Não quer isso. Essa logística reversa para ele aí é horrível. Tem que ter uma pessoa lá na entrada da loja dele só para receber devolução de produto. Então, o teu produto não entra nesse contexto. Isso é muito importante você falar. E ele ter essa segurança, né, que caso aconteça alguma coisa, você vai ter também toda a garantia. Mas, inicialmente, testado o produto, ele não oferece nenhum tipo de risco para o consumidor, para causar nenhum tipo de dano para o consumidor final.
Depois, olha só a história, ainda na mesma apresentação, tá? Esse tipo de produto já vem sendo bastante difundido em alguns países. Nem todo mundo vai precisar desse discurso todo, tá? Mas aqui eu estou colocando, digamos, o ideal e depois vocês vão ajustando, logicamente, para a sua realidade. Já vem sendo bastante difundido em alguns países do continente europeu, além de já ser comercializado com sucesso nos Estados Unidos, ou seja, eu estou dando embasamento para o meu produto, ele não é um protótipo, eu não estou testando o produto, ou seja, ele já vai, eu estou construindo aí uma imagem, nós chamamos no marketing digital prova social, né? Prova social é importante para quem vai comprar alguma coisa, saber que outras pessoas em outros lugares já usaram aquilo que você está vendendo, então isso é importante. Gostaria de lhe falar um pouco sobre o mercado de produtos de limpeza, ou seja, olha só, você se posicionando como especialista na frente do cara. Lógico, mas tem cliente que não quer ouvir essa... Gente, é a sensibilidade de cada um. Se você vai deixar o discurso de 40 minutos, 1 hora, pô, tem que ajustar, claro. Tem cliente que é mais prático, é mais pragmático, que você tem uma relação mais aberta, que você talvez nem vai precisar disso tudo. Mas eu estou colocando aqui como seria esse modelo ideal. Os produtos que visam ações específicas rumo, como a do produto X, vem se desenvolvendo nos últimos 10 anos, já que até então só haviam produtos muito básicos e que atendiam a dona de casa de uma forma geral. Observando-se o crescente interesse por parte do consumidor em produtos que retiram manchas de roupas, tratam locais impregnados por gordura, nossa empresa desenvolveu, então, esse produto específico para tratar o problema, então, da urina. Esse produto aqui era um produto verdadeiro, tá? Depois ele saiu do mercado, a fabricante acabou sendo vendida e tal, e depois saiu do mercado brasileiro. Eu falei do mundo, falei de gente usando no mundo. As últimas pesquisas do IBGE apontam um número significativo de crianças com idade até 1 ano, X milhões de crianças, posso colocar números se eu quiser, especialmente aumentando essa população entre a classe A e B, exatamente o perfil de consumidor que você identificou em sua pesquisa após as ações de marketing digital. Olha a conexão lá com a parte lá de cima, né? Que eu falei lá que a abertura, eu estou fundamentando essa proposta em cima da identificação do aumento de consumidores AB na loja desse cara. Então, eu estou aqui sempre vou criando a relação para deixar ele entendendo que eu estou alinhado com aquilo que eu falei lá em cima. Nossa empresa também realizou pesquisa entre as mães e essas demonstraram interesse elevado em um produto que pudesse realizar limpeza eficaz em relação à urina de crianças. Isso aqui tudo precisa ser verdade, tá, gente? Só isso, tem que ser verdade. Tudo que você for colocar aqui tem que ser verdade. Vai, Neto, pode falar. Eu vou tomar uma água enquanto você pergunta. Foi para isso mesmo. Tá falando pra caramba aí, tem que molhar a garganta. Na verdade, você está fundamentando a informação que você está dando para o cliente, né? Como se você estivesse fazendo a redação, né? Então, se você não fundamentar, você vai dar segurança ao cliente da informação que você está passando. É exatamente isso. Mas, Neto, olha, esse aqui é o racional da proposta. A proposta ideal, a apresentação ideal, ela precisa conter esses elementos. Eu preciso dar segurança para o cliente tanto sobre o produto, sobre a procedência, né, sobre todos os aspectos que precisa ter segurança. Você vai ver aqui o desenrolar até onde eu vou nessa proposta. E aí depois vocês vão fazer as suas avaliações aí quanto ao que vocês hoje estão praticando. E aí a gente depois, na semana que vem, a gente vai para a segunda etapa. Aqui tem mais um pedaço. Olha só. Portanto, pretendemos criar esse espaço para uma nova categoria de produtos dentro do segmento de produtos de limpeza, a categoria de remoção de odores e manchas de urina de criança. Nossa meta é obter 4% de participação no mercado, produtos de limpeza, em 12 meses. Como pode ver, o objetivo do produto é bem claro. Então, assim, aqui, provavelmente, eu estou falando da abertura do segmento dentro da loja do cara. Então, o Neto, a gente falou há poucos dias, você comentou, acho que algumas vezes atrás, falando sobre a dificuldade que tinha da introdução da linha, porque o mercado está bastante fechado, bastante concorrido e tal. Assim, ó, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, tá? E agora, fundamentado nisso aqui que eu estou dizendo, a linha de produtos que eu tinha na importadora era maior. Toda ela era de produtos de valor agregado muito altos. Pra você ter uma ideia, eu tinha até cadeira de roda para cachorro. Uma cadeira de roda era R$2.000, pra você ter uma ideia, para ser vendida para a loja vender a, sei lá, R$4.000, R$5.000 a cadeira de roda, para você ter uma ideia do negócio. Então, assim, nessa introdução aqui especificamente, eu não estou tratando a importadora.
Eu estou tratando 3 produtos. Eu vou mostrar aqui na sequência. 3 produtos. Então, onde eu estou querendo chegar? Você não vende... Haribo, né? Que chama a sua fábrica? Isso, Bogado, Haribo. Haribo. Bala de gelatina e marshmallow. Pronto. Você não vende Haribo. Você vende, na verdade, o conjunto de itens que a Haribo produz. Esse é o paradigma. Esse é uma mudancinha besta, né? Parece que assim, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque se você for com a filosofia de introdução da linha Haribo, você pode estar falando de 90 itens, você pode estar falando de 50 itens, de 100 itens. Geralmente o Candies, né? Geralmente tem aí portfólios gigantescos, né? Com embalagens distintas do mesmo produto. O mesmo produto tem 10 embalagens distintas. Então, assim, cara, não dá para pensar dessa forma. É preciso, às vezes, selecionar produtos específicos, mix específicos para a loja específica para você poder fazer o approach inicial. Então, assim, isso é estratégia. É inteligência, na verdade, né? Porque, eu tenho que introduzir... Cara, não rola introduzir 50 itens de uma única vez no portfólio aonde a loja... Aonde você vai colocar tudo isso? O cara vai te perguntar... A primeira pergunta que ele vai te fazer, velho, aonde você encontrou espaço para colocar na minha loja tudo isso? Sabe? Então, é uma das primeiras... E depois entra a parte financeira. Cara, você vai ter dinheiro para colocar 50 itens de uma única vez? R$1.000 o item aqui na minha rede, você está morto. Você vai demorar 3 anos para recuperar o investimento inicial. Então, tem um monte de questões, né, que precisam ser muito bem ponderadas. Mas, assim, aonde eu estou querendo chegar? Essa proposta aqui, eu estou amparando ela numa ideia gerada pelo cliente. O cliente identificou, nessa situação fictícia, a entrada de novos consumidores na sua loja, e eu fui no ponto de venda, fazendo lá a verificação lá 4P1V, eu identifiquei o seguinte: o cara não tinha um segmento de produto de valor agregado mais alto na área de limpeza. Ponto. Aí está a oportunidade. E vamos trabalhar ela. Mas só são 3 itens. Meu amigo, eu coloquei o pé. Eu coloquei o pé no cliente com 3 itens, mas eu coloquei o pé. Então, é aí que está o ponto, sabe? Eu fiz alguns acompanhamentos, né, de campo e tal. Eu me lembro de uma visita que eu fiz com um distribuidor lá no Espírito Santo, rapaz. O cara é um distribuidor grande pra caramba e tal. E a gente estava exatamente falando sobre essas técnicas, né, de verificação de loja. Essa história é bacana. O vendedor atendia o cliente que nós estávamos lá há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos. Estava junto à supervisora de vendas ele não está aqui. E aí a gente começou a fazer a verificação, tal. E eles tinham me falado sobre um produto, uma linha, né, na verdade, de produto específico que tinha algumas variações. Até uma linha de shampoos. O Heitor que está aí, acho que o Heitor está aí ainda. Isso acontece muito no segmento de cosméticos, né? Aí o que aconteceu? Cara, esse cliente específico, que esse vendedor atendia já há mais de 5 anos, não tinha na loja, com todo o mix que ele tinha, ele não tinha uma categoria de produto específica para um tipo de cabelo. Eu não lembro agora, eu acho que era o cabelo encaracolado. Ele não tinha essa categoria de produto específico na loja. Eu não sei, acho que tinha alguma outra particularidade. Eu não me lembro agora exatamente da referência do produto, mas era mais ou menos assim. O cara não tinha o segmento. Eu falei, velho, vamos aproveitar. Sabe, porque o cara não tem o segmento, ele não tem essa oferta para o consumidor final. E é um produto que naquela região era consumível, tranquilamente consumível. Então foi uma oportunidade que ele identificou e, veja, ele não tinha se tocado dessa oportunidade. E por isso que eu falo. Então, assim, o 4P1V é uma base super importante para você poder chegar nesse nível aqui. Se você faz uma verificação criteriosa na loja, você provavelmente vai acabar encontrando esse tipo de oportunidade, né? Então, a ideia por trás desse negócio é isso aqui. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza, Neto? Vamos nessa. Então, vamos nessa. Aqui tem mais um pedaço. Vamos lá. Pronto. Aí agora eu vou começar a descer. Você vê que eu falei lá de cima, mercado, Estados Unidos, mundo, Brasil, vou descendo, tal. Agora, deixe-me falar um pouco sobre a estratégia de desenvolvimento desse produto em lojas de autosserviço. Eu estou trazendo para o mercado do cara, do cliente, tal. Vou começar a introduzir ele no nosso cenário mais próximo. A produção desse produto é feita em Campinas. Ou seja, o que eu estou falando com isso? Dando para ele segurança,
dando para ele o seguinte, velocidade. Se ele for de São Paulo, ele, pô, Campinas é aqui do lado, não vou ter risco de abastecimento, ruptura. Ele começa... Esse cara, isso aqui são todas essas coisas, essas informações que eu estou colocando aqui são antecipações de objeções, pessoal. Antecipações. Tudo que ele pode me dizer lá na frente, não, mas eu não vou fechar porque o teu produto vem lá do Rio Grande do Sul, é muito distante, o risco de logística, eu preciso ter 14 dias de estoque, 20 dias de estoque para poder ter segurança, eu não trabalho com todo esse monte de estoque. Ou seja, olha só, tudo isso você vai colocar aqui na sua apresentação. Ele precisa ter segurança com essa proposta que você está trazendo para ele. Campinas eu até coloco até informação demais aqui, mas só um pouquinho. Vamos lá. Campinas é um centro logístico importante da região sudeste, garantirá a velocidade de atendimento dos pedidos. Inicialmente, apresentaremos ao mercado 3 embalagens. Aí está aqui as 3 embalagens. Olha só, estou entrando no detalhe do negócio. Então, a primeira embalagem é um 100 ml, tal, a caixa com 6 displays, com 6 unidades, para que a consumidora compre para testar o produto. Eu estou fundamentando o motivo dessa embalagem, isso é bacana. 250 ml com gatilho, é uma caixa contendo 6 unidades, 250 ml, para a consumidora que já testou e tem certeza que seu uso, ou para aquela que prefere testar uma embalagem de melhor custo-benefício. E também vai ter uma embalagem de refil, vai ser uma caixa contendo 6 unidades para a consumidora mais barata do que a do gatilho, que já comprou a embalagem de gatilho e visa menor desembolso, pode reutilizar a embalagem gatilho. Olha só, eu acho que vocês estão conseguindo construir a imagem aí de todo o processo na cabeça de vocês, né? Então, vamos para frente. Para conseguirmos potencializar os resultados em sua loja, agora eu entrei na loja do cara, quero mostrar-lhe o que pretendo. O importante é que ele fique posicionado na gôndola de limpeza ao lado do produto Y. Olha só, eu já estou dizendo para ele aonde que ele vai ficar esse produto. Já que esse tem um posicionamento também voltado para o consumidor que busca soluções eficazes como a nossa. Identifiquei esse espaço com o seu chefe de seção e já tenho o local exato para colocar o produto X, então logo ele chega à loja. Gente, isso aqui é um dos maiores defeitos, um dos maiores fragilidades das equipes de vendas. Eu vou introduzir o produto. Sim, aí o comprador chega para você e diz aonde eu vou colocar. Você não viu nada desse negócio de espaço de gôndola. Meu, isso aqui é uma objeção que, se na hora de fechamento do negócio o cara levantou essa objeção e você não tratou ela antecipadamente, você dançou. Você vai jogar essa proposta para a semana que vem, provavelmente, porque você vai ter que voltar para a loja, falar com o gerente, falar com o responsável da seção para ver se vai ter espaço e tal. E pode ser que você não tenha espaço, sabe? Então, assim, é muito importante que você lembre que o produto tem uma lei da física, né, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, assim, a gôndola do cara não é elástica, ela não é de borracha, ela não se alarga, né? Ela precisa ter espaço, você precisa abrir o espaço, você tem que justificar essa entrada de espaço ou de produto para as pessoas envolvidas no processo. E é muito importante que você cheque antes. Então, essa objeção aqui, quando aparece no processo que você não tratou antecipadamente, você dançou. Aqui você vai ter que voltar, fazer todo o processo de verificação lá na loja, falar com alguém da loja para depois retornar para o comprador e aí sabe lá se você vai conseguir o mesmo nível de atenção do cara mais uma vez. Vamos lá. Minha sugestão é que tenhamos as 3 apresentações, claro, né? No ponto natural, olha só, no ponto natural, na seção de limpeza, e a embalagem de 100 ml possamos disponibilizar em pontos extras. Já tratei com o seu gerente de loja a exposição do produto em todos os seus 6 checkouts, sendo... Isso aqui Neto viu muito, hein, Neto? Checkout era o ambiente, muito. Era o habitat natural, né, cara? O vendedor que existe na loja checkout. Exatamente. Sendo o produto uma novidade, creio que ele terá grandes chances de ser percebido pelo consumidor nesse espaço. Eu estou justificando. Cara, produto lançamento, produto de valor agregado alto. O checkout é um local muito legal de visibilidade, vai gerar curiosidade no cliente. Você coloca lá um material promocional para ajudar na descrição do produto. Na hora que ele pega ali, pode ter algum panfleto, alguma coisa que explique melhor o que é o produto. Sendo o produto uma novidade, ok, acertei com ele também que farei um café da manhã com suas operadoras de caixa e repositores de loja
para apresentar-lhes o produto. Assim, caso alguma consumidora questione sobre o nosso produto, eles estarão habilitados a dar alguma informação inicial, assim como poderão dar referência do nosso site para que a própria consumidora possa aprofundar um pouco mais. Eu estou eliminando aqui uma outra barreira, né? Ah, não, a minha caixa, os meus caixas não funcionam bem, sabe? Os caras são teimosos, os caras não gostam muito de vender nada, não gostam de apresentar. Cara, mas assim, eu já conversei com o gerente, ele me deu autorização e vamos para frente. Além dessa exposição diferenciada, faremos nas primeiras 4 semanas abordagens com uma demonstradora nos dias de quinta, sexta e sábado, seus dias de maior fluxo, ou seja, de novo, aí falando de autoridade que eu conheço, a sua loja. Isso assegurará os primeiros compradores da marca. A demonstradora trabalhará com fardamento e uma bandeja, o que proporcionará mobilidade a ela dentro da região dos produtos de limpeza. Ela fará uma breve demonstração sobre como o produto funciona utilizando urinas sintéticas. As amostras serão concedidas por nossa empresa sem ônus para a loja. E com relação aos preços, olha só que eu matei aqui já uma pancada. Não, mas demonstradora sim, ela não vai ter balcão, não vou ocupar espaço, ela vai ficar transitando na área, abordando as ou seja, todo o processo bem pensado, com a estrutura bem planejada. Vamos para frente. Com relação aos preços para o consumidor final, nossos alvos são 100 ml, R$ 9,90, custo para a loja, R$ 6,97, margem bruta, 40. Já começa a falar um pouco aí de dinheiro, né? E aí um ponto importante aqui, nesse caso específico, simulado também, né? Note que a margem que estamos visualizando para o lojista, para a sua loja, no caso, é superior à média atual de outros produtos de limpeza, que a gente consegue saber essas informações. A gente consegue saber. Isso aqui é um elemento importante dentro do processo, né? O cara valoriza, né, produtos que oferecem margens de contribuição mais elevadas, margens brutas, né, mais elevadas dentro do processo, dentro da sessão. Isso vai aumentar o ticket médio daquela sessão. Isso para ele é importante, é um dado importante. E é importante que você destaque isso dentro da mecânica das apresentações. Vamos lá. Olha só. Assim, penso que em uma necessidade de produtos para ocupar todos os espaços que planejei da seguinte maneira. Para ocupar o checkout, 6 displays com 6 unidades de 100 ml, um display para cada checkout. Para ocupar a gôndola, ó Luiz, aonde chegou aqui aquele ponto que você falou, que o cara falou que era abusiva, tal. 6 displays com 6 unidades de 100 ml, 10 caixas com 6 unidades. Essa quantidade deve reduzir com o tempo a partir do momento que a consumidora adquire o produto pela primeira vez. 5 caixas com 6 unidades. Ou seja, eu estou dando aqui, gente, todo o descritivo para o cara do que vai acontecer no processo. Todo o descritivo. Né? Todo o descritivo, todo o detalhamento, ressaltando que não recomendo a exposição do produto X em pontas de gôndolas ou ilhas no primeiro momento. Deixaria essa estratégia para um segundo momento, após termos estabelecido um giro inicial, mostrando a preocupação e a coerência com a proposta. Ou seja, eu quero realmente resolver um problema, ajudar ele a resolver, a aproveitar uma oportunidade, na verdade. Então, esse movimento representaria o seguinte em termos de valor. Aí eu boto aqui a finalização da mecânica. Olha lá, item. Aí eu traduzo tudo aquilo que eu coloquei aqui em cima, que eu não vendi a quantidade. Primeiro eu disse para ele aonde eu iria ocupar, que espaços eu iria utilizar dentro da loja. Somente depois que eu vim aqui e falei, olha, para cobrir tudo aquilo lá que eu disse para você, eu vou precisar dessas quantidades. Agora, você só vai chegar aqui, Luiz, se você, ao longo do que você estiver falando aqui, você vai percebendo, né, nas feições do cliente, você está falando para ele, cara, eu vou vender aqui, vou colocar em tal espaço. Já falei com o gerente, já falei. E se ele não criar objeções no decorrer do processo, você vai seguindo adiante. Agora, ele pode criar objeções. Ele pode dizer assim, velho, o caixa não dá. O checkout não vai dar porque eu já negociei com a Haribo e aí não tem jeito de entrar a tua linha, velho. Pronto, sem problema nenhum. Tá bom. Você não veio para cá amarrado para ter que vender essa proposta 100%, não. Você tá flexível, né? Você tá querendo introduzir a sua linha. Agora, tem que ser 100%? Cara, você vai pesar, mas na maioria das vezes, eu tinha uma gordura. Eu sabia que, olha, se o cara me quebrar 20% do que eu estou querendo introduzir, entrar só os 80%, para mim já está lindo. Né? Às vezes eu até esperava menos do que isso. Então, o ponto é esse. Mas aqui precisa ter coerência, entende, Luiz? É preciso que você veja um produto novo,
cara, tem que fazer sentido para o cliente. Você não pode querer entrar com um produto numa promoção. Talvez a quantidade que você dimensionou estava incoerente com o tipo de promoção que você casou. Você colocou lá 100 caixas ou 200 caixas numa ilha, por exemplo, e você está dando somente 5% de desconto para o consumidor final. Não tem nada a mais de impulsionamento, não tem um apoio de marketing, não tem uma campanha nas redes sociais, não tem nada adicional para ajudar o cliente a vender aquela quantidade, entende? É só uma ilha com 5% de desconto. Puta, o cara vai... Pô, velho, eu não vou conseguir vender essa quantidade toda nesse prazo, né? Então, isso pode acontecer com alta frequência, inclusive, tá? Então, olha o que eu disse aqui no final, importante aqui, tá? Eu tenho convicção que com as ações desse plano, veja bem, é a introdução de um produto numa categoria nova, posicionado do lado de um produto concorrente, vai ter treinamento com o pessoal do checkout, treinamento com o pessoal da reposição de loja, vai ter uma menina fazendo abordagem na gôndola nos dias de maior fluxo dele durante as primeiras 4 semanas, ou seja, tudo isso está embasando a minha noção de que em 60 dias eu consigo jogar a maior parte desse volume aqui para a casa do consumidor. Então, sendo bem coerente, bem alinhado e tal. Não tem aqui chute para cima, não. Tá um negócio bem ajustado mesmo. Tem flexibilidade, muita coisa não. Ok? Fez sentido a mecânica, Luiz? Assim, olhando para essa mecânica aqui agora, explicando nesse nível de detalhe, para você, fez sentido? Está coerente com aquilo que você havia feito no passado? Não, fez sentido, sim. Fez sentido. Na realidade, o intuito da minha pergunta é a seguinte, assim, ó, o que acontece? Dando o exemplo de uma rede do interior do estado, que é aquela rede que domina aquela região, sabe? É a maior de todas e ela tem esse ego. A rede, ela tem esse ego. Ela sabe que ela é a maior de todas, que não tem outras redes na redondeza dela que vai realmente aí poder brigar. Então, ele se impõe muito, entendeu? Tanto que a proposta que eu fiz para o cliente nem era uma proposta ofensiva, entendeu? Porque eu também trabalho na Haribo, né? Aqui sou colega do Neto. Então, assim, eu fiz proposta de expositores para eles dos checkouts no ponto de venda, dividindo o percentual no ponto primário com a Fini, tá? E de expositores nas lojas G, né? Nas lojas maiores, certo? De um fluxo. Falei do tamanho do expositor, tamanho de uma lojota, quanto de display que ia em cada grancheira e tudo mais. Beleza. Até aí o cara pegou, me entendeu, eu desenhei para ele quanto que custaria para ele, qual a margem que ele colocaria, tá? Mostrei quanto que ele estava vendendo a concorrente. Só que antes disso, fazendo aí, né, realmente uma análise criteriosa de chão de loja, eu já fui com ele no preço da concorrência, quanto que a concorrência vendia, e perguntei para ele quanto que ele colocava de markup nessa categoria. Sim. Automaticamente ele não tem o porquê jogar para mim, dizendo que está pagando mais em conta, porque eu faço a conta, é simples, né? Você vende Fini sei lá, R$ 6,99 e está dizendo que coloca 50 de markup, você está pagando aí, tá? R$ 3,50, é mais em conta o meu, né? Então, sim. Assim, o que na realidade a pergunta que eu fiz é que é o seguinte: o cliente hoje, tá? Ele acha, tá? Que para entrar na loja dele tem que esbarrar muito dinheiro, tem que colocar muito dinheiro para fora. Sim. Entendeu? Sim. É esse ego deles aí, sabe? Que às vezes complica a gente uma negociação, porque tu desenha toda a negociação. Entendeu? Tu desenha onde tu quer estar presente, o markup que vai estar, categoria de produto, posicionamento, né? Alinhamento do ponto de venda, ação de degustação, monta todo um plano de negócio, entendeu? E aí, quando tu vê, o cara te escuta tudo isso, beleza, e aí manda tu fazer uma proposta para ele. E quando tu faz uma proposta para ele, o cara acha ofensiva. Entendeu? Luiz, pegar da rede, né? Esse cenário que você tá falando, ele é muito, digamos, ele é muito frequente, assim, sabe? Ele não é algo assim tão... Acho que aí tem uns colegas aí que estão aí conosco aí hoje, que certamente
passaram também por situações aí parecidas com esse perfil de cliente que tem, que a gente coloca assim, né, um cara que se acha realmente o poderoso da área, né? Isso faz parte do processo. Exatamente. A gente realmente não tem como a gente fugir disso, né? Eu só vejo assim que como é que você vence esse tipo de circunstância, tá? Eu digo assim, eu posso falar que eu vivenciei algumas vezes aí esse tipo de processo, e nem sempre essa solução é uma solução imediata, né? Nem sempre é uma solução imediata. É preciso muitas vezes aí um investimento aí de tempo, na construção aí até de uma confiança maior, porque às vezes tem um monte de fatores, caso você não tenha conseguido identificar ainda, se o cara tem, por exemplo, uma preferência ou tem até uma parceria mais já até de repente firmada, né, com algum fabricante concorrente seu e tal, e às vezes isso não fica explícito, né? Eu tive um tempo longo trabalhando na época com Bom Preço, na época ainda que era antes do Walmart ainda, cara, e eles tinham lá alguns acordos que eles faziam com os produtos concorrentes na época que eu trabalhava, que, pô, bicho, me deixavam fora do negócio. E nem sempre eu ficava sabendo claramente o que estava acontecendo, sabe? Então, assim, eu estou dizendo aqui que são hipóteses apenas, né? Mas, assim, eu vejo que no decorrer do processo, assim, se você persistir, se manter... provavelmente você não avançou nessa introdução aí, pelo que eu entendi, você não conseguiu avançar até agora, né? Nessa introdução, nessa rede de cliente aí. Não, eu avancei. Conseguiu avançar. Eu avancei. E aí, na realidade, essa introdução aí foi uma introdução que ficou muito marcante para mim, entendeu? Porque Legal. eu era um distribuidor da Serra Gaúcha lá, né? E, sabe, o relacionamento do distribuidor com o dono da rede, tá? Um é padrinho de casamento do outro. Sim. Aí acabou acontecendo. Aí, tá vendo? E o cara mesmo... Isso. E o cara mesmo assim, quando eu fui lá, apresentei toda a proposta, né, de introdução para ele, desenhei todo o projeto, né, de compra de ações e tudo mais, tá? Ele na hora não pediu. Aí eu fiz a proposta para ele, fazendo o mapeamento de como que a gente tinha em loja. Automaticamente ele pegou e dobrou a minha proposta. Olha só. Entendeu? Dobrou a minha proposta, entendeu? Aí eu peguei e tirei o pé. Daí o distribuidor pegou e falou bem assim, não, tu entra então com o que tu combinou e a outra restante eu pago com a minha verba, né? Beleza. Aí a gente colocou um produto na loja, começamos a fazer um mapeamento, né, de todas as ações, né, implementamos todos os negócios e a rede tocou com uma beleza, entendeu? Só que, Bacana. tipo assim, é o que eu falo, né? Tipo, a rede ela se acha muito, entendeu? Esse tipo de cliente que incomoda a gente, entendeu? O cara é maior, então, tipo assim, de padrinho de casamento, dono da distribuidora e mesmo assim tocou a faca, entendeu? Mas vai acontecer isso e a gente tem que estar preparado para isso aí, e quanto mais a gente tiver consciência desse fato, a gente tem que estar ainda mais preparado, né? Inclusive, sabendo que pode acontecer isso, né? Às vezes uma relação pessoal pode contribuir no processo decisório de uma introdução como essa que você acabou de falar, né? Bom, vamos lá para frente então, gente. Vamos para frente aqui então, vamos lá. Aqui, ó, na fase do benefício, logo depois da mecânica, a gente vai entrar numa fase que é uma fase bem interessante e que eu vejo também... Bom, primeiro que a mecânica, eu raramente vejo mecânicas especificadas nesse nível que a gente está colocando aqui. Então, lógico que aqui eu coloquei um cenário até que é quase utópico, né? É o cenário assim, esse aqui é o cenário ideal de uma apresentação. Você inserir o máximo de elementos para você dar segurança total para o cliente, contando toda a história. Aqui ele só está com a assinatura do pedido para fazer. Não tem nada, porque todas as outras providências em relação ao espaço, à precificação, está tudo feito por você. É quase que uma venda consultiva aqui, gente. Isso aqui é uma venda consultiva. O cara só vai ter o trabalho de assinar, dar o ok no pedido, que todo o restante você vai executar. Então, é basicamente esse o contexto, né, de uma venda, de uma apresentação
mais persuasiva, né? E depois a gente vai entrar aqui, então, no final. No final, na parte aqui, logo depois da mecânica, a gente entra, então, nos benefícios da proposta. A gente já relatou ali em cima, a gente falou ali em cima sobre quantidade, a gente já falou aqui, mostrou aqui na parte de cima, inclusive, a margem bruta, quanto que vai gerar de grana a revenda desses produtos que você está colocando na proposta, tá? Ou seja, é um negócio que já tá valor, né? Trazer valores, trazer montantes de margem bruta para o cliente dentro da proposta é algo sempre relevante, tá? Então, como é que eu faria aqui o destaque dos benefícios dessa proposta? Então, como pode ver, a ideia de iniciarmos as vendas dos produtos de sua loja lhe trará uma ótima oportunidade de incrementar o faturamento de sua seção de limpeza, atendendo a esse público diferenciado que vem frequentando sua loja mais recentemente, ou seja, de novo, mais uma vez conectando lá com a parte de cima onde foi a abertura da proposta, né? Essa proposta também lhe ajudará a incrementar significativamente as margens daquele setor, já que operamos com 43, visto que você trabalha com 35 na média. Então, você está trazendo para ele elementos, né, reforçando aquilo que você já falou na abertura e que você usou no descritivo da proposta. E aí vem, então, a fase final, que aí sim é o nosso fechamento, né? O fechamento é simples, o fechamento é a apresentação da sugestão de pedido para ele, né, contendo as quantidades que você especificou lá em cima, em caixas, o valor unitário, o valor total do pedido, a data da entrega, é legal colocar, está aqui, está tudo programado, já vou alinhar e tal. E aí vem no finalzinho uma fala que é sutil, mas que eu vejo muita gente escorregar e esquecer e passar batido dessa frase. Podemos prosseguir com essa proposta? Posso liberar para o faturamento? Posso mandar para o meu faturamento da empresa? Ou seja, eu tenho que provocar, no marketing digital a gente chama essa ação aí, CTA, né? Call to Action. Eu preciso provocar uma ação no cliente. Não dá para eu dizer para o cara aqui no final, eu vou deixar contigo aqui a proposta, aí semana que vem eu te ligo. Velho, esquece isso. Eu vejo muita gente fazer isso, muita gente. O cara tem um trabalho desgraçado para levantar tudo isso, para conseguir verba, para conseguir desconto adicional, para conseguir amostra, para aprovar a demonstradora. Chega no final, eu te mando por e-mail aí o documento, aí depois você me... Não existe isso. Não existe essa hipótese de você sair do cliente sem você, sabe, ter pelo menos um direcionamento mínimo. Tem que estar, assim, o ideal... Mas é isso, Neto, é isso que eu falo. E eu vejo, gente, é o seguinte... Na área de distribuição, é muito frequente essa postura. Ter todo esse trabalho, elaborar um planejamento, elaborar uma apresentação e tal, e no final deixar a bola quicando. Não pode, tem que provocar o fechamento, tem que ir para a assinatura. Se puder assinar hoje, vamos assinar logo agora, me dá aqui teu visto aqui no tablet ou no papel, se for impresso. Eu não sei onde é que você vai fazer, mas tem que ter o aval do cara. Ele tem que dar o ok para você. Eu vou te mandar por e-mail aqui agora, na frente dele, abre o tablet ali, manda para ele por e-mail e, velho, vamos lá, vamos para frente. Então, assim, eu tenho que provocar uma ação de fechamento, tá? Esse é o escopo desse negócio. Não adianta você ter todo esse trabalho, concatenar as ideias, ficar falando o tempo todo sobre a vantagem que você vai trazer para ajudá-lo na questão, né, que ele tem lá de problema e tal, e no final você não validar isso, porque isso aqui é a validação da proposta, né? Então, gente, basicamente o material que eu queria apresentar para vocês é esse. Agora, eu queria ouvir de vocês aí um pouco sobre as impressões, né? Quais são as suas impressões aí acerca desse conteúdo aí, para que eu possa, inclusive, ter um comparativo. Porque, assim, eu vi, na prática, realmente, muita gente não praticando isso, né? Não usando, digamos assim, esse tipo de racional para... A minha tela está compartilhada ainda, tá, né? Deixa eu ver aqui. Não? Parou de compartilhar? Tá certo? Não, parou já. Parou, né? Pronto. Então, assim, o que eu vi na grande parte dos casos, o que eu vejo na grande parte dos casos é que
as apresentações são incompletas, né? As apresentações são muito centralizadas naqueles dados que eu falei lá no começo. Quantidade, preço, uma lâmina de produto e tal. E se trata a apresentação, parece que esse passo aí, a apresentação, não existe no processo da venda ao varejo. Gente, é um passo super importante. Não tem como escapar. Ele tem que existir dentro do processo. Não existe outra possibilidade, né? Esse processo todo aí que eu tô inserindo, que eu estou mostrando para vocês, eu consigo falar sobre ele, se a gente quiser aqui, sobre horas, né? Eu fiz muitas vezes esse negócio. Olha, assim, implemente isso aqui, e eu te desafio, se você implementar isso que eu estou colocando aqui, e você chegar para mim aqui semana que vem, Gilberto, eu fiz aqui, eu gastei uma noite escrevendo, tal, elaborando um texto, fui semana que vem, ou na quinta-feira, ou na sexta-feira, fui lá, apresentei para o cliente, tomei pau dele, velho. Se você tomou pau é porque você dimensionou errado. Mas se você usar esse racional aqui que a gente está falando, é um processo que é um procedimento, é um método que é vencedor, velho. Eu vi isso muitas vezes, mas muitas vezes acontecer. De novo, ele está embasado em credibilidade, ele está embasado em confiança, em verdade. Não dá para você colocar ali, vou colocar aqui 500 caixas para o cara, sendo que o cara é uma lojinha de 4 checkouts. Porra, não vai rolar. Ou então, o pessoal que está no segmento pet, é uma lojinha pequenininha lá que não tem condição. Não existe viabilidade. Então, assim, de novo, você tem que ser coerente do princípio ao fim, né? Senão, não vai rolar. Essa, de novo, falando, né? Lembra lá dos 9 passos que eu mostrei lá no começo? 9 passos da venda lá e tal. Começa lá com prospecção, aproximação de loja, planejamento, tal. Isso aqui está ali depois da verificação de loja. É uma etapazinha pequenininha, só que muita gente passa batido. Assim como é a identificação de objeção. As pessoas vão direto para o tratamento e esquecem de identificar. Tá? Então, assim, essa etapa da apresentação eu vejo muito pouca gente fazendo nesse formato, usando uma metodologia, uma lógica de apresentação, eu vejo muito pouca gente fazer. Então, assim, tem que praticar. Começa a fazer. Eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Lá no canal, lá do Telegram, eu não consigo mandar esse material aqui para o e-mail de vocês pela nossa ferramenta. Ela é uma ferramenta de e-mail em massa e ela não permite anexos. Mas eu vou fazer o seguinte, esse mesmo material que eu mostrei aqui, passo a passo para vocês, eu vou colocar disponível, não hoje, mas amanhã de manhã, lá no canal do Telegram. Tá? Eu vou colocar lá disponível. Aí vocês fazem o download, baixa. É para usar o material. Aí faz lá Ctrl+C, Ctrl+V, muda, substitui pelo teu produto. Assim, ó, tenta usar essa qualidade de informação. Eu sei que vai ter cliente pequenininho, que não vai. Você vai chegar contando essa história para ele, o cara vai até te achar estranho. Por que você tem hoje? Você está querendo falar dos Estados Unidos aqui na minha loja? Aqui, ninguém quer saber. Tem coisas que você tem que ter filtro. Você vai ter que ter sensibilidade, obviamente, para tirar algumas informações que não são relevantes para você colocar em todos os casos, né? Mas esse passo a passo aí é um passo que eu vejo uma grande oportunidade da galera, tá bom? Gente, eu queria fazer o seguinte. Oi, fala aí, Fábio. Só aproveitando, dentro do que você falou do PDV, dos passos, né, planejamento, apresentação, aproximação e tal, como não participei da reunião, mas lembro que tinha o último passo, que seria a análise da visita. Então, dentro da análise da visita que você fez, você tem como estar identificando, dentro do fechamento, se foi feito o fechamento, se não foi feito, onde você errou, quais são as prerrogativas, o que é que você pode estar direcionando. Eu acho que, tão quanto importante o processo do fechamento, a análise do que você fez e como conduziu, se teve erro que pode adaptar para uma próxima oportunidade. Mas isso aí não tem sombra de dúvida, viu, Fábio? Isso aí, olha, cara, é tanta coisa. É porque assim, eu estou tentando aqui trazer um pouco de todo aquele processo que a gente teve lá de treinamento, Fábio, mas assim, tem muito elemento novo que eu agreguei dentro do processo, né? Além daquela base que a gente recebeu, tem muita coisa. E assim, nessa hora e meia,
A gente está falando aqui de etapas ainda, de micro, na verdade, etapas dentro de toda a etapa de uma visita, né? Todas as etapas de uma visita. Então, assim, a gente falou aqui rapidamente sobre o 4P1V, lá, que são as verificações de loja. Velho, aquilo ali é uma coisa pequena, mas que muita gente não faz. Então, eu estou tentando me prender aqui em temas que as pessoas deixam de cumprir. Análise de visita, então, eu vejo raramente nego fazendo. Mas sai de um e vai para o outro, sai de um e vai para o outro, sai de um e vai para o outro cliente. E não para pensar o que foi que aconteceu na visita. Por que errou? O que deu errado aqui nessa visita? Pô, eu tinha um objetivo de vender 10 caixas para o cara, vendi uma. O que foi que aconteceu na minha... O que está errado? O meu plano estava errado? A loja do cara, a verificação estava errada? O que está errado? Não sei o que está errado. Como é que você vai melhorar se você não sabe o que você está fazendo? Então, gente, tem vários processos. Não dá para falar de todos aqui, né? Obviamente, 1h30 é um tempo muito exíguo para a gente falar. Eu estou trazendo assim, temas, tópicos que eu estou julgando importantes, né? Tem mais tópicos aí pela frente. Tem uma sequência de tópicos aí para várias semanas aí a gente poder falar. E eu quero contar com vocês aí, se vocês puderem, inclusive, contribuir com algum apontamento mais específico. Olha, Gilberto, traz alguma coisa sobre esse material, sobre essa área, sobre esse passo específico da venda. Aponta lá no grupo, lá no canal do Telegram, que eu vou, com certeza, tratar com carinho, dar uma estudada no contexto e tentar trazer para vocês aí algum material complementar. O que eu queria fazer é o seguinte, tá, pessoal? Eu não gosto de ficar... Hoje eu falei muito, vocês falaram muito pouco, tá? Eu não gosto de ficar nessa, não, tá? O pessoal já viu aí como é que é o modelo que eu gosto de fazer. Na próxima semana, o que eu queria fazer na próxima semana, tá? O que eu pensei inicialmente para a gente fazer semana que vem. Eu queria o seguinte, eu queria que vocês pegassem esse material, tá? Esse material aí da estrutura que a gente trabalhou hoje, e que vocês fizessem uma estruturação de uma apresentação para de um produto, de uma linha, de um produto, alguma coisa parecida, da sua linha, do seu portfólio, tá? Do seu portfólio. E o que eu quero na próxima semana? Semana que vem eu quero fazer simulação. Eu quero ver a gente aí não vamos parar para fazer passo por passo, não, tá? Eu posso até fazer o seguinte, eu posso fazer uma demonstração daquele texto que eu coloquei. Alguém vai ser o meu comprador aí para simular, e eu vou fazer a apresentação. Pode ter interrupção, pode ter levantar para atender telefone e tal, pode fazer tudo aquilo que acontece na vida real para a gente fazer a simulação, e eu vou conduzir essa apresentação. Depois que eu demonstrar, eu queria pelo menos 1 ou 2 que se manifestassem para trazer os seus cases aqui para a gente fazer aqui ao vivo o processo, entende? Porque aí sim a gente vai estar consolidando esse aprendizado. Porque aí aquilo que eu estou fazendo é toda a visão que eu estou tendo do negócio, né? É como eu vejo de fora. Então, assim, vocês que estão aí agora mais próximos aí do processo, no front aí com o cliente, eu queria que algum de vocês aí, 1 ou 2 pelo menos, se comprometessem em trazer a semana que vem para a gente fazer uma simulação aqui de apresentação. Como é que seria essa venda que você vai escrever? Como é que seria na vida real aí, uma apresentação? Uma simulação, obviamente, né? Para a gente mostrar para as outras pessoas também, até para quebrar aí os paradigmas e os medos e ver também outros parâmetros, né, que podem surgir no decorrer do processo. Legal? Quem é que... Pode ser isso, gente? Pode ser isso? Pode, perfeito, né? Pode montar para a gente aí. Sim. Beleza? Aragão, beleza? Pode ser. Manuel também está dentro? Coutinho já falou que tudo bem. É isso aí, Vitor, tudo certo. Pode contar. Gente, vamos fazer o seguinte. Diga aí. Pode contar aí. Tranquilo. Inclusive, eu quero agradecer a esse treinamento. Gostei muito, até porque, na minha cabeça, a gente pode fazer todo esse trabalho que se passou aí hoje proporcional ao tamanho do cliente. A gente vai produzir em função do tamanho do cliente e fazer esse mesmo trabalho. Uma das coisas importantes que eu encontrei também foi essa finalização, esse fechamento. Porque realmente aquilo que você falou, que acontece, que às vezes não acontece dessa forma, que eu sei que já aconteceu comigo, sem ser dessa forma, e achei muito importante aprender isso aí com você hoje. Muito obrigado por tudo bacana, aí. Manel.
Bacana, Manuel. Obrigado, viu? Obrigadão aí. Obrigadão. Gente, vamos abrir os vídeos aí, pessoal. Só para fazer aquela foto tradicional nossa aí. A semana passada eu vacilei, bicho. Eu fiz o Ctrl+C da tela e quando eu fui colar, eu tinha dado outro Ctrl+C depois e dancei com a foto, porra. Perdi a foto, caramba. Vamos lá, abre aí a tela de vocês aí rapidinho, só para eu bater aqui a nossa foto aí de hoje. Aí eu vou postar lá no LinkedIn aí, se vocês puderem me dar uma moral lá no LinkedIn, eu agradeço muito, viu, depois, viu? As meninas estão tímidas. Keila, Sheisa, a Paola também está tímida. Podem abrir aí, ninguém vai reparar não, fique tranquilo. Só queria que vocês aparecessem aí para a gente poder colocar lá no LinkedIn a foto. Sheisa, tudo bem? Fazia tempo que eu não te via, hein? Tudo legal? Paola. Prazer em revê-lo. Ah, que bom, você tá bem. Kelly. A Mary não ficou com a gente hoje, pena. A Kelly também tá na área. Vai lá, JM também tá precisando aparecer. Paola, você vai aparecer? Não vai poder? Vou lá, vou bater a foto aqui, viu? É porque tem gente que, né, não pode. Ó, mas essas fotos aí fazem moral pro chefe, viu? Depois bota lá, cara, tava lá, tal, porra, até 9 horas da noite, pô. Aí, eu vou bater, gente, valeu? Aí, vamos lá. Todo mundo aí, sorrisão na cara. Vamos nessa. Aí. Bateu. Vamos nessa. Agora deixa eu salvar logo aqui, que é para não dar problema depois na sequência. Pronto, já tá salvo. Agora... Ah, beleza, vou mandar lá no Telegram. Pronto, show de bola. Ó, quem não entrou no Telegram ainda, eu postei aí agora há pouco aí o endereço. Dá uma olhada ali no chat. Dá uma olhada ali no chat, o endereço do Telegram está ali, é só entrar. Lá eu estou postando os links, inclusive de acesso para a reunião e também qualquer conteúdo adicional que eu pense aí, que seja importante, relevante para os próximos tempos. Agora, vamos lá. Semana que vem, então, prática de apresentação de proposta persuasiva. Tá? Vamos ver se a gente simula aqui. Cara, e só fazendo a gente vai aprender, pessoal. Não existe essa coisa de vocês ficarem aí me ouvindo e achar que vão aprender. Se não fizer, não cair na água, não aprende a nadar. Ficar só estudando o livro de natação não vai fazer vocês aprenderem. Tem que cair dentro da água e começar a dar umas primeiras braçadas. Vai dar errado, vai dar problema. Não pode ter milindre aqui, não. Aqui treinamento ao vivo é assim, gente. Então, assim, eu também me exponho. Quando faço uma demonstração aí para vocês de alguma técnica, eu também estou me expondo. Né? Então, assim, para provar que, cara, só fazendo que você vai aprender. Eu fiz muito, por isso consigo fazer hoje. Se você não está fazendo ainda, comece fazendo. Eu quero que você comece. Comece que você vai ver a diferença depois lá na frente. Tá bom? Gilberto, diga. Está esquecendo uma coisa muito importante, que é avisar o pessoal que, se quiserem convidar, trazer um convidado para a próxima semana, na quarta-feira, indicar alguém, entendeu? Serão show! Tá? Pronto. Obrigado, Maurício. É isso aí, viu, pessoal? Tô sentindo falta disso aí. Vamos lá, vamos trazer mais gente para o nosso grupo aí. Eu tô vendo que o pessoal tá começando a participar lá no LinkedIn, lá com algumas curtidas e tal. Mas vamos tentar trazer mais gente aí. Eu quero ver se a gente expande aí essa galera. Vai chegar num grupo maior aí. Tem espaço ainda. Eu tenho aqui até 100 pessoas para colocar no grupo do Zoom. Então, tem bastante espaço aí. Vamos trazer pessoas para gente que a gente goste, que a gente também quer que evolua. Se puder trazer, vai ser legal. Eu vou gostar bastante de poder ver mais gente aqui no grupo aí, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, Maurício. Valeu. Um abração, gente. Valeu, um abraço. Tchau. A todos. Fábio, valeu, um abração a todos, meninas. Valeu, um abração. Tchau. Falamos. Abraço, obrigado, hein? Valeu, um abração.